E aí, gente? Shalom, shalom. Como vocês estão? Eu sou o pregador nessa noite, gente. Como é que vocês estão? Estão exprimidos? Olha, gente, eu sempre quis aqui beber dessa água aqui, santificada, gloriosa. Ó, copo ungido. Eu amo a presença, eu amo a pessoa dele. Mas eu não gosto do negócio chamado religiosidade. Essa religiosidade, ela roubou de mim muitos anos de um relacionamento maravilhoso. Abra a sua palavra, a Bíblia, Lucas 6:46. Domingo passado, o William Hugo, ele ministrou uma palavra sobre permanecer inabalável. E eu nem percebi, Hugo, mas quando eu estava perguntando ao Senhor, o que o Senhor quer falar? E aí, depois que ele entregou a palavra, aí eu falei, nossa, foi o mesmo assunto, parecido. Lucas 6:46, diz assim, até o 49. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa. E não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Gente, vocês estão espremidos? Como é que tá? A corrente está batendo? Eu amo quando Deus manda, quando a coisa aperta. Sabe por quê? Tudo aquilo que a gente construiu na areia, cai, a gente fica humilde, chora, quebranta o coração. Olha que bênção, gente. Você entra na presença, Senhor, por que, Senhor? Né? Vem na igreja, tá um crente meio desviado. Senhor, preciso que o Senhor fale comigo. E aí gente, essa palavra diz aqui sim que independente de onde você construir, a tempestade sempre vai vir. E ela é bênção, porque ela aprova a construção. E eu estava pensando nesses dias, como que o espírito da Grécia é terrível para com a gente. Nós que já somos, sei lá, crentes há muito tempo, você que já conhece a palavra, o espírito da Grécia fala que conhecer é algo mental. Por exemplo, você sabe que não deve mentir,
né? Você sabe que não deve roubar. Você conhece. Mas nessa palavra aqui, tem algo que é chave. Fala para o seu irmão do seu lado aí. Eu tenho uma chave que eu vou desenterrar nesta noite. Gente, sabe qual que é a diferença das duas pessoas? As duas pessoas aqui, que Jesus está contando essa parábola, ouviram a palavra, não é? E as duas edificaram. Mas o que fez a diferença aonde ela foi construída, a construção, está numa palavrinha aqui chamada prática. Você sabe que você tem que orar, né? Claro que sabe. Você sabe que você tem que adorar. Agora, quero que você assim, não precisa falar para não se envergonhar, mas assim na sua consciência, feche os seus olhos. E assim, se coloca agora no lugar de Deus, cheio da misericórdia. E aí Ele vai te dar uma nota, de 0 a 10. 0 a 10, como é que está a sua vida de oração? Se você fosse Deus, e você estivesse se avaliando, que nota você daria? Não precisa me responder, pega um número aí, de 0 a 10. Você sabe que você tem que ler a palavra, você sabe que você tem que meditar, você sabe que você tem que ter comunhão. Sabe que eu falei da religiosidade? Você já sentiu assim quando você está indo às vezes na igreja, mas você está indo assim como se fosse assim, não deu para, não tive muita comunhão com Deus essa semana, mas eu vou na igreja, né? Aí dá uma aliviada, né, para mim. Alguém aqui já veio na igreja assim? Você vem porque dentro do seu você sabe que tem uma obrigação. Aqui é o momento que a gente tem para celebrar o Senhor, para adorar a Deus, né? Mas às vezes assim, para mim, acho que só eu, né? Misericórdia. Quantas vezes eu vou na igreja assim, mas sabe quando você não está legal porque na semana faltou ter comunhão, faltou erguer um altar. E é isso que a religiosidade faz, gente. Você vem, faz as coisas, mas é como se fosse assim, a coisa já degringolou, e aí você só está, como que fala? Cuidando fazendo os reparos do que, entendeu? Quebrou. Quando eu tinha 14 anos, nas minhas férias de julho, eu só ficava jogando videogame. Aí meu pai olhou assim e falou, isso aí não vai dar certo não. Falou com a minha mãe. E o meu avô, ele tinha uma casa numa montanha, lá em Salesópolis, que ele aplainou lá, veio o maquinário e tudo. A montanha era assim, aí fez assim e a casa ficava aqui, a montanha. E ele falou com a minha mãe, meu pai, vou mandar o Jojo lá para trabalhar, porque ele só fica aí jogando videogame. Aí eu não teve jeito, né? Fui lá. E, gente, fiz de tudo lá. Capinei, dei comida para boi. Acordava cedo, gente. Nossa, como que acorda cedo. E você dorme cedo também porque você chega cansado, com bolha na mão. Mas tinha uma coisa que eu tinha que fazer, que era a minha obrigação lá. Que era o seguinte, o barranco que dava o alicerce para casa, com a chuva, começava a deslizar. Então,
a minha função era, eu acordava, era 5 horas, tinha o café já, tinha um suquinho que meu avô fazia, que chama verdinho. É a coisa de japonês. Pega um monte de, sei lá o que é, vai tudo, que é verde, tudo que é verde. Bota no liquidificador, bate, não tem açúcar, não tem nada. E aquilo lá, você toma aquele negócio lá, rapaz, aí você acorda. Fazendo careta, mas aí você vai. E 5 horas da manhã, a minha missão era o seguinte, era pegar o barranco e entrar para dentro. O meu avô ele já tinha entrado para dentro, acho que 1,5 metro assim, para dentro desse barranco, e era para eu também continuar, seguindo a linha que ele fez, né? Que ele fez para dentro, eu tinha que também fazer. E aí era o carrinho de mão, a pá, e aí era até, gente, nunca sofri tanto na minha vida. A gente que nasceu na cidade não sabe quão duro é a vida na roça. Mas você sabe que eu agradeço meu pai por ele ter me mandado lá. Porque quando você vai vendo aqui, olha o que a palavra fala aqui. O homem que é sábio, que edifica a casa na rocha, ó, cavou e abriu bem fundo. Ou seja, uma coisa você começa a cavar. E aí era eu lá, eu sei que o negócio não é fácil já, irmãos. Só que aí teve um problema. Que quando eu colocava no carrinho de mão, transportava, ia indo. Gente, era o mês inteiro de julho fazendo isso. Todo dia, tipo, era das 5 até meio-dia. Não tinha, só no máximo, você parava para tomar uma água, mas aí tinha que voltar. Só que aí chegou que eu encontrei um negócio que era uma pedra, uma rocha. E não vai, com pá não vá. Só que aqui a palavra está falando assim, ó, aqui ó, o homem edificou casa, cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Ou seja, ele perfurou a rocha. E aí depois, veio a enchente, bateu com ímpeto a corrente e nada pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o homem, o que ouve, não pratica. Ou seja, todo mundo está ouvindo aqui a palavra. O que eu estou dizendo, todos vocês estão ouvindo. Mas, cada um vai construir de uma maneira. O título da mensagem hoje é Construindo uma Palavra. Eu sei que está um pouco atrasado já. Você já viu uma palavra profética? Ou já recebeu uma palavra? Se você não construir ela, não vai acontecer. A mesma coisa. O que você ouve, você sabe que é, mas precisa ser construído. E para construir, precisa praticar. Eu estou participando do grupo que o Márcio está fazendo, que é assim, a gente fica 1 hora orando em língua. Aí o apóstolo Márcio, fala assim, fica com a câmera aberta, que eu estou de olho. Porque eu tenho que ver se está mexendo na boca aí orando em língua. E se dormir, eu vou mandar um anjo, vou mandar um raio na sua cabeça. E aí ele fala que ele é nosso personal trainer. E aí ele fica olhando lá. E aí, mas irmão, vocês não sabem, não tem tipo assim, ó, nenhuma palavra, não vem nenhuma assim, ó, um estudo, né? Os 10 passos para a prosperidade. Não, só oração em língua. E você sabe o que está acontecendo? As pessoas que sempre ouviram que você tem que orar, estão orando agora. E isso está trazendo mudança na vida delas. E os testemunhos são tremendos. Aí todo mundo está querendo participar agora, porque, gente, como é... E é algo tão simples. Mas essa é a questão. O espírito da Grécia faz a gente... eu já sei. Mas está praticando?
Gente, é uma coisa tão simples que eu estou falando aqui, mas tão fundamental. Eu lembro que uma vez eu tive um encontro com Deus, e foi numa vigília e tal, e aí o Akil, ele, em volta dele assim, brilhava, né? Isso aí marcou minha vida. Eu era uma pessoa religiosa, não acreditava no sobrenatural. E aí, tipo, na vigília, só em volta do Akil assim brilhava, né? Aí eu falei, oxe, o que é isso aqui, né? Que negócio é isso aí? Eu pegava os matinhos lá, os gravetos. Aí uma moça falou assim, isso aqui é a glória de Deus, é quando Deus se manifesta. Aí eu fiquei olhando, falei, cara, por que só está no Akil? Está lá no Akil assim, meio assim, mas só está tudo nele assim. Aí eu falei, eu também quero esse negócio aí, como é que faz para ter esse poder assim, sabe? Eu via os desenhos japoneses, falei, não, eu também quero esse negócio aí. Oxe, esse é de Deus, não sabia. Irmãos. Aí, o Akio, ele falou assim para mim uma vez. Aí, toda vez que o Akio ia para orar, aí eu falei, Akio, chama eu também, né? E não é que ele chamava. Aí eu todo ia. Ia para ele, eu não sabia fazer nada. Ele ia, vamos orar no mato, tal. Ele já falava, mas não vou ficar cuidando de você não, hein? Você vai, ora aí, você tem que orar em língua, hein? Aí eu falei, tá bom, tal. Mas aí você sabe quando religioso, né? Você fica, ai Deus, o que eu faço aqui, né? Aí tá lá você no mato, tudo escuro. Aí você começa. E eu pensava assim, nossa Deus, eu também quero, né? E aí eu lembro, irmãos, que eu orava assim, falei, não, acho que eu sou tão errado. Eu sou tudo de hipócrita, eu sou religioso, uma desgraça. Quando eu falei para você fazer a avaliação aí de 0 a 10, eu me dava 2. Com misericórdia ainda para ver se fazia um exame aí para tentar melhorar a nota, mas eu era ruim, gente. E ainda sou, né? Mas quando eu orava, eu fui uma vez, isso me marcou. Não acontecia nada, né? Eu ficava lá, Senhor. E aí o Akil falou, você tem que orar em língua. Aí eu falei, mas eu nem sei como é que é esse negócio de orar em língua. Sei lá se eu recebi. Eu sei que eu senti, né? E aí Deus, eu na presença, Deus falou assim, ora aí, começa a falar. Aí eu falei, mas como? Eu não sei falar. Mentalidade grega. Aí ele falou assim para mim, olha, oração em língua é igual quando uma criança. Você não nasceu de novo? É igual uma criança. Fica falando. Você está rindo, né? Mas o reino é das crianças. E aí começa assim, você começa. Começa em oração em língua. E aí eu ouvi uma voz assim. O que você está fazendo? Estou orando em língua. Isso aí não é oração em língua, não. Você está aí, E aí eu falava, cala a boca, fica quieto. Eu vou continuar orando em língua. Porque eu li em Mateus 5, que diz assim, quando você for orar, feche a porta do seu quarto, e o teu pai que estiver em secreto te recompensará. Eu falei, eu não quero saber se isso aqui é oração em língua ou não. Mas eu vou continuar, porque o meu pai, que me vê no secreto, vai me recompensar. E gente, a minha vida, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, eu não sabia quem eu era, estava cheio das carências, cheio de problema emocional, travado, sabe? Não, era um navio que estava afundando e caso perdido. E quando eu tive esse encontro e eu falei, nossa, Deus é real. E se Deus faz brilhar assim em volta, acho que eu tenho esperança de Deus também dar uma levantada no meu barco que está afundando, que eu não sei o que eu vou ser da vida. E aí eu peguei assim, abracei essa palavra com toda a minha força e falei, eu vou cavar. E eu ficava, todo dia. E eu falava, eu preciso orar mais, porque o meu barco está quase acertando o fundo do mar, eu preciso orar mais.
Eu orava, e eu falava, Deus, eu quero ver o resultado, eu quero ver o resultado, todo dia. E aí, sabe, antes, no começo, era difícil. Você começa a orar, às vezes não vai. Mas depois, a coisa começa a ir, você tem até, Deus começa a falar com você. E aí, conforme eu ia orando em língua, Deus ia trazendo revelações para mim. Falava quem eu era. E aí o medo, a vergonha, tudo ia. E aí eu comecei a ver que eu estava diferente. Mas não só eu, a minha família também. Minha família são pastores. Falei, nossa, Jojo está diferente. E se tem uma coisa, irmãos, que é marcante, é quando as pessoas próximas a você percebem quando algo Deus está fazendo. Tem que cavar. E aí nessa escola, a gente fica orando, e está sendo assim uma ativação. Porque uma coisa você pode falar aqui, eu posso falar assim, olha, vou te dar um peixe. Uma coisa é eu te dar um peixe aqui. Outra coisa é você aprender a pescar e você pescar o seu peixe. É outra coisa. Eu creio, irmãos, que nessa noite, Deus ele quer restabelecer algumas coisas. Porque quando a tempestade vem, ela derruba a construção. E aí a gente fica, meu Deus, e agora? Aí é Deus é bom. Ele manda a tempestade chama crise o negócio. E aí aperta a gente e fala, meu Deus, estou numa luta, pastor. Ora por mim. Não é assim que faz? Não, irmão. Não, irmã. É você que tem que construir. Noé recebeu uma palavra de Deus. Todo mundo começou a rir dele quando ele começou a construir a arca. Mas aquilo que ele construiu, a palavra que Noé recebeu, e ele construiu, trouxe salvação, livramento para ele e a sua família. Abre lá a palavra em Mateus 21, 28. O apóstolo Coreola, ele fala assim que fé é um pensamento, mas crer é uma atitude. Diz assim, Mateus 21, 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Olha aqui, 2 paralelos de novo. O primeiro filho é o que é sincero, não quero. Mas, aí vai, né? E aí o segundo, esse aqui é o tamo junto, sabe? Ô pastor, tamo junto, ô apóstolo, tamo junto. Aí na hora não tá não. Gente, a gente vai ser julgado, não é pelo que a gente sabe, é pelo que a gente fez, ou, por exemplo, não é o que você conhece, é nessa medida, claro, mas você vai ser julgado segundo as suas obras.
Por isso eu odeio a religiosidade. Olha o que faz a religiosidade. Os fariseus, eles sabiam o que tinham que fazer, mas não faziam, não praticavam. E aí Jesus fala, olha, vocês são o segundo filho, que falam assim, para fora assim, Senhor, mas não vai. Agora, os publicanos e as prostitutas, eles que antes falavam, não quero, mudaram de ideia e foram. Aleluia. Gente, estamos já em 2021 e Deus tem coisas grandiosas para você. Deus tem um novo tempo. Mas para você adentrar neste novo tempo, o que você precisa? Não só de ter fé, você precisa crer. E crer requer uma atitude. Olha só o que acontece aqui. 2 Reis, você não precisa abrir. Vou contar aqui, vou ler o que está aqui. 2 Reis 13. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Pastor, me ajuda, pastor, por favor, você não sabe o que aconteceu. Então, lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas, disse ao rei de Israel, reteza o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse, abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda, toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Jeoás estava com problema. O livro de Reis conta que ele não foi um bom rei. Ele não andou nos caminhos do Senhor. E aí estava com problema porque os sírios estavam oprimindo Israel. E ele vai ao encontro de Eliseu. E Eliseu libera então uma palavra profética para ele. Fala assim, lança a flecha, ele lançou. E aí ele falou, agora pega as flechas e atira contra o chão. E aí quando ele lançou a flecha, Eliseu declarou aqui uma palavra profética. Ele falou assim, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Né? E aí, olha só. Na segunda vez, quando era para atirar, o Jeoás atirou 3 vezes e feriu a terra. E aí Eliseu ficou bravo. Se indignou muito. Irmãos, tem uma coisa que é um perigo. Sabe como que chama? Conforto. Zona de conforto. Você sabe por que Deus manda a tempestade? Para nos salvar do conforto. Sabe, quando tudo está bem, é um perigo. Aí Deus fala, não, vou mandar uma tempestade. Porque a gente fala assim, ai, tá bom, 3 flechas, tá bom demais. Não, eu estou orando já. Tá bom demais. Eu estou orando, estou lendo 15 minutos, estou orando.
Gente, mas você sabe que é uma coisa engraçada? Antes a gente acha, da maneira como eu estou falando aqui, está vindo talvez para você como uma obrigação, algo pesado. Mas eu vou contar um segredo para você. Quanto mais você ora, mais você descobre que não é você que está dando o seu tempo a Deus. Não é você que está se sacrificando, sabe? Porque na medida da balança, você coloca o seu tempo, a sua vida, que para Deus não é assim grande coisa, e Ele devolve para você infinitamente mais. E aí você fala, meu Deus, se eu soubesse. É igual quando a gente vai adorar a Deus, a gente chega assim, Senhor, venho aqui oferecer, né? Você traz, estou trazendo aqui algo para você. Mas quando você vai ver no frigir dos ovos, quando você sai da presença, é você que está saindo com mais. Você vem trazendo um punhadinho e você sai transbordando. Esse é o nosso Deus. Mas aí que é o problema, o conforto. No começo é difícil, você vai, ai Deus, não estou com vontade. Ó, eu era assim, quando começava a orar em língua, antes de orar em língua era difícil, eu não sabia como, porque falaram assim para mim, que Paulo fala, né, orai sem cessar. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Eu não sabia orar em língua antes, né? Aí eu falava, não, eu voltava do acampamento animado, né, estava cheio de Deus, tal, tive encontro com Deus. Aí eu vou orar lá, tal. Começava, Senhor, obrigado pela tua presença, pelos meus pais. Quero agora orar pelo meu futuro, pela minha faculdade, pela minha futura esposa, pelos meus filhos, pelos meus pais, pelas minhas irmãs. Senhor, toca, não sei o que, tal. Olhava o relógio, 30 segundos, meu Deus. Senhor, eu amaldiçoo todos os ratos e baratas da minha casa. Estão mortos agora em nome de Jesus. Olhava 2 minutos. Falei, meu Deus. Falei, meu Deus, aí acabava o assunto, gente. Acabava o assunto, eu não tinha mais o que orar. Falei, meu Deus, não sei o que falar. Sabe o que eu descobri depois? Que eu não estava orando, não. Porque orar não é você falar com Deus. É você ouvir a Deus. E aí eu não sabia. Mas Deus tem tanto para nos dizer. Ele quer falar tanto. Você imagina o tanto de assunto que Ele tem? Eu tenho os meus assuntos que acaba rapidinho. Mas Deus começa a contar altas coisas. Aí você fala, meu Deus. Aí Deus começa a te mostrar o teu futuro. Teve uma vez, gente, que eu estava assim, acho que eu tinha estava com 19 anos. Eu era assim muito tímido. E eu estava orando assim, orando em línguas. E Deus me trouxe uma visão. Eu estava num lugar assim verde, com tipo assim, como chama? Aquele pallet, sabe? E eu estava pregando assim, e aquela coisa, aquele mover, eu falei, meu Deus, estou pregando. Eu falei, eu tenho vergonha, nem na época eu acho que eu nem dirigia louvor ainda, entendeu? Eu tocava violão lá. Eu falei, meu Deus, estou pregando, o que é isso? Eu chorava assim, falei, meu Deus. E aí quando a visão cessou, eu falei, meu Deus, o Senhor vai me usar. Que lugar que é esse? E aí, gente, muitos anos depois, depois que eu fiz o nível 2 da escola, sobrenatural, fui convidado para ministrar num lugar que eu cheguei. Gente, era igualzinho, mas sabe quando você sabe aquele déjà vu, sabe? Eu já tive aqui, mas eu nunca tive, porque eu tive que usar o Google Maps para encontrar, né? Aí eu entrei e aí Deus me lembrou, anos atrás. Eu falei, meu Deus. Era sempre assim, ó, quando eu chegava na presença de Deus, a minha alma gritava assim, falando, Deus, preciso de uma resposta. Não, o que eu precisava era da presença. E aí Ele me fazia a resposta. Senhor, é muito engraçado. Você vai na presença, não, Deus, eu não saio até você me falar. Gente, você sabe que Deus se agrada disso? É isso aqui, é você cavar até, e vai. Deus, eu não saio até, eu não sabia que curso que eu ia fazer da faculdade. Porque meu pai perguntava, eu falava, meu Deus, eu não sei. Eu já contei essa história, né? Mas é isso.
E por isso que eu gosto quando Deus manda essa tempestade. Aí derruba tudo, quebra tudo, não fica pedra sobre pedra. Aí vem aquele desespero, aí todo mundo desesperado, oh glória a Deus. E aí você para, sabe? Você para perguntar, para ouvir a Deus. E aí fica aquele desespero, né? Deus, eu preciso agora ouvir. Aí Deus é bom, a misericórdia dele. Está trazendo o seu povo, os seus filhos, fala, olha, você construiu errado, agora é a chance de você construir. O rei aqui, quando ele atira as 3 flechas, ele achou que estava bom. E esse é o problema nosso. A gente acha que está bom, mas o bom é inimigo da excelência. Eu lembro que o que eu orava, falava, Deus, vou orar, né? Aí primeiro era 30 minutos. Aí eu cheirei, olhava o relógio. Em nome de Jesus, amém, deu tempo, tchau. Aí eu saí assim. É isso. A palavra fala assim, cada um veja como edifica. Eu estou aqui trazendo essa palavra e eu tenho no meu coração uma expectativa de que pelo menos uma pessoa possa pegar essa palavra e edificá-la. Gente, não é o que você sabe, mas é o que você faz. O Senhor enviou o seu Filho para que a gente pudesse viver, governar e viver cumprindo os princípios, os mandamentos. Amém? Agora eu tenho uma pergunta para você. Qual filho você é? O que falou que não vai, aí vai depois? Ou você fala amém? Aí não vai. Amém? Amém. A gente é assim, né? A gente é assim, gente. Fica... Aleluia. Fala assim pro seu irmão, sua irmã do seu lado. Era melhor eu ter ficado em casa. Deus está espremendo muita gente aqui, igual um limão. Sabe o que está espremendo? Porque você é um limão, é azedo. Ninguém te aguenta. Aí Deus tem que espremer para fazer uma limonada. E tentar vender. Olha, irmãos, tem uma coisa que é terrível. Você imagina o Deus Todo-Poderoso, que sustenta as estrelas no céu. Imagina, assim, a força que a gente aprende na escola, que é medida em Newton, joules, né? Imagina o infinito de Deus. E aí, tem uma palavra que fala assim, que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Você imagina o Deus Todo-Poderoso te resistindo? Meu Deus, não tem como. Você não tem como. Eu diria para você que é a pior tragédia que pode acontecer. E aconteceu comigo. Né, Márcio? Eu estava numa ministração da restauração. E aí eu vi Deus com a mão estendida. O anjo assim com a mão estendida. E eu tinha como se fosse uma coisa que eu não conseguia alcançar. E eu não queria também alcançar. Aí veio assim com letras garrafais assim, ó. Orgulho. Meu Deus. E eu sabia dessa palavra, porque Deus já tinha ministrado. Ela falou, meu Deus, que terrível é ser orgulhoso. Deus que me livre de ser orgulhoso. Graças a Deus eu não sou orgulhoso.
E aí nessa ministração eu falei, meu Deus. E aí, gente, Deus manda a tempestade. Sabe para quê? Porque quando a casa cai, todo mundo vê. E aí, para onde você vai esconder? Você vai esconder sua cara daí. Você vai, né? Orgulho. Aí você vai, aí vai como é que tem que pedir ajuda, né? Irmãos, estou dando um aviso aqui. A tempestade vai vir, vai derrubar. Não adianta você tentar segurar os palitinhos que você fincou na areia e falar, Senhor, segura. Não vai segurar. A coisa é violenta. Amém? Ninguém falou amém agora. Amém. Olha, para você entrar nesse 2021, naquilo que Deus tem para você, precisa ser rompido um ciclo. Porque você nunca vai adentrar no novo ciclo se você não fechar o ciclo anterior. Fica igual o povo de Israel, sabe? Rodando no deserto. Você precisa fechar o ciclo anterior. Tem duas maneiras disso acontecer. Aliás, não, só tem uma maneira. Qual que foi a maneira, Márcia? Morrer, né? O povo de Israel, a primeira geração, eles morreram. E eu entendo isso, irmãos, que Deus está nos dizendo que a gente precisa morrer. Para a nossa reputação, para as nossas vontades, para a nossa agenda, para os nossos planos, para as nossas ambições. E aí por isso Deus então coloca a gente no deserto. E você precisa entender essa palavra, você precisa fechar esse ciclo. E eu quero convidar você nessa noite, se essa palavra é para você, se você é o limão azedo, que ninguém quer chupar e Deus quer fazer a limonada, e você falar, Senhor, eis-me aqui, eu reconheço que eu sou esse limão azedo. Mas se o Senhor quer fazer uma limonada, pode espremer. Sei que vai doer, mas eu quero agora me apresentar diante do Senhor, me humilhar diante da tua mão poderosa e reconhecer que eu nada sou. Quero convidar você a fazer isso nessa noite. Feche os teus olhos. Talvez você está no piloto automático. Você veio aqui, falaram para você vir, vamos lá, vamos. Mas Deus trouxe aqui você numa armadilha. Às vezes você está tão preso. Talvez as suas ações se tornaram já um ciclo. E você não tem forças para sair. Ele enviou o seu filho para nos restaurar. E quando o filho subiu, ele veio, aquele que nos auxilia, que nos consola, Ele é poder, dínamos. É a pessoa mais maravilhosa que eu já conheci. O Espírito de Deus que habita em mim, que transforma todo o meu ser. Tão humilde. Ele que antes estava nos céus, no mais alto, escolheu esse
casebre, essa casinha feia, torta, para habitar. E a palavra fala que Ele está batendo a porta, e todo aquele que ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele vai entrar e vai jantar, vai ter uma refeição. Deus deseja transformar a sua vida. Deus deseja te lançar para uma nova estação. Só que você precisa fechar a sua velha estação. Quero convidar você a soltar os palitinhos da areia, porque não ficará pedra sobre pedra. Quero convidar você a fazer uma oração ao Senhor, entregando. Pai, obrigado, tua misericórdia, que o Senhor abala as estruturas. O Senhor vem como um terremoto, vem como uma tempestade, e toda a minha vaidade vai ao chão. Todo o meu orgulho, minha autossuficiência, você me leva de novo ao pó. Como é bom. Obrigado. Porque o Senhor deseja me exaltar. Por isso, Deus, nessa noite, há uma unção, Deus, que está sendo liberada, que despedaça todo o orgulho. Quero convidar você, com um ato profético, se você sente que precisa se humilhar, precisa voltar e começar a cavar a terra, cavar a rocha. Se você sente que está já num ciclo, passam uns anos e você ainda continua, quero convidar você nessa noite, com um ato profético, a se ajoelhar diante do Senhor, no seu lugar mesmo.
Obrigado, Deus, porque realmente você é a tempestade, você é aquele que nos abala, mas porque nos deseja firmar em Ti. Obrigado porque há um convite no céu, há um convite da Tua parte, sim, um convite para se humilhar, um convite para rever, e é um convite tão forte, Deus, que se a gente não responde esse convite, aí vem mais a bala. Sabe, uma proposta que não dá para aceitar, não dá para recusar. É você, Pai, tão bom. Obrigado, Deus, porque é um liberar poderoso, sobrenatural, é um liberar de governo. Sobre os teus filhos. E o treinamento para governador não é fácil. É ser injustiçado, é ser traído, é ser abandonado, até pelas pessoas mais próximas, seus irmãos. É mentirem contra nós. É de escravo para prisioneiro. Mas no final, quando tiver as raízes profundas, o fruto vem. Eu quero liberar esta palavra. Sinto que muitas pessoas aqui se sentem injustiçadas, estão vivendo assim como José. Mas eu quero dizer para você que essa é a escola do governo. Deus espreme. E às vezes você não fez nada de errado. Às vezes você está lá, mas é Deus que está te espremendo. Sabe por quê? Assim como se pisa as uvas, assim como se esmaga a azeitona, é para tirar o melhor, para tirar o vinho, para tirar o azeite. A palavra fala assim que se a semente ela não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, ela dá muito fruto. Há uma unção para a morte, para você, para si mesmo, sendo liberado nessa noite. É uma unção de renúncia, é uma unção de entrega. Aleluia, aleluia. Irmãos, não é fácil ser pisado por Deus. Mas depois, aquilo que Isaías fala acerca do Mashiach, acerca de Jesus, que ele vê o fruto do
trabalho da sua alma, do penoso trabalho, e se alegra. Não é fácil ser discípulo de Cristo. O Akio, eu fiquei olhando para aqui, eu falei assim, nossa, o que faz um homem buscar tanto a Deus assim? Aí eu descobri o que era. Era uma situação de dívida. E eu vi assim, porque quando a gente vai convivendo, a gente sente, né? Sabe quanto... Mas toda vez que eu olhava, daí eu falei uma vez pro Akio, se o Senhor quiser me colocar numa situação assim, para me fazer um homem dele, eu quero. Se o preço é passar por tudo isso, eu quero. Porque eu quero ver o negócio brilhar aqui. Irmãos, é brincadeira a questão de brilhar, mas é tremenda. Presença tem um preço, gente. A palavra fala assim, ó, que só tem um prêmio, né? Se o Paulo fala, né? Pra gente correr como se tivesse um vencedor. Então, se eu fosse você, quando chegar em casa, já ia cavar. Porque quando eu chegava em casa, eu falei, meu Deus, Paulo falou que tem uma competição aqui. E o Hugo acho que está na minha frente, eu vou correr que eu vou deixar ele para trás. Mas é bênção, gente. É bom demais. Uma vez eu estava sofrendo bastante, eu perguntei para Deus, por que o Senhor inventou o sofrimento? O que tem isso aí? E aí estava na época do Oscar, eu até me lembro que o Leonardo DiCaprio tinha ganhado finalmente, né? Aí Deus falou comigo, é que eu sou o diretor de um filme. E ninguém vai assistir no cinema um filme que tudo é bom, tudo tá maravilhoso, tá bom, começa bem, não acontece nada, todo mundo dorme, né? Já pensou? Agora quando tem protagonista, o ator principal, tem que enfrentar um desafio, ele é injustiçado, ele é pisado, mas no final, ele termina vitorioso, triunfante, você vibra assim, sabe? Você sabe que no céu vai ter Oscar, né? Sabia? Melhor diretor, Senhor. Melhor ator coadjuvante, Espírito de Deus. Cada um de nós, Deus está escrevendo uma história para inspirar. Vai ser contada pela toda a eternidade. Se tudo for bem, irmãos, eu acho que você não vai ganhar o Oscar, não. Você sabe, porque Deus está escrevendo na tua história aquele drama, sabe? Aquela coisa assim impossível. Meu Deus, igual dos Vingadores, sabe? Quando Thanos estalou o dedo, e agora? Não tem mais jeito. É isso a história que Deus quer escrever na nossa vida? Impossível. E Ele vai nos encurralando assim, vai, meu Deus, não tenho mais para onde ir. Já pensou? Altas emoções, né? Você é um filme de Deus. Naquela época não tinha filme, então eles falavam que era livro, né? Seja um filme que vai ganhar um Oscar. E para ganhar um Oscar, se o ator for covarde, né? Moribundo, vai fugir, ele acaba virando vilão, não é assim no filme?
Agora aquele que persevera, aquele que... Eu gosto muito quando fala dos valentes de Davi, quando fala de Samar. A palavra fala que os filisteus avançavam e o exército batia em retirada. Só que Samar, ele posicionou no meio de um campo de lentilha e defendeu aquilo lá. E a palavra fala que Deus deu grande livramento. Aí quando eu li essa palavra, eu falei, meu Deus, acho que lentilha vale bastante, né? Tipo, todo mundo tá vazando, só ele tá lá. Aí eu fui pesquisar. A lentilha, irmãos, não vale muita coisa não. Era o dos cereais naquela época, não é o arroz que tá hoje, né, que tá caro. Mas não era grande coisa. Aí eu falei, Deus, o que faz um homem defender um campo de lentilhas e tem a vida dele para defender? Aí Deus falou comigo. Falou assim, Jojo, pode não ser muito, mas era o que ele tinha. Era o que era da sua família. Era o prato na mesa dos filhos. Ele continuou, porque você nunca se sabe. Porque na Bíblia, outro lugar que é mencionado a lentilha, é quando Esaú vende a bênção da primogenitura para Jacó. E aí Deus falou comigo, olha, você nunca se sabe. Às vezes, a lentilha você pode comprar primogenitura aí. Gente, talvez você fala assim, não tem nenhuma palavra assim grandiosa para mim. Mas é aquilo que você tem hoje. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos.